Um encontro histórico na gelada Alasca colocou frente a frente dois dos homens mais poderosos e polêmicos do planeta. Enquanto o mundo assistia, Vladimir Putin, o líder do Kremlin com fama de mestre das manobras políticas, chegou pontual, quase antecipando-se ao horário marcado. Um detalhe curioso para quem costuma fazer esperar até papas e reis. Mas a recepção não foi das mais amigáveis. Mal pisou no solo americano, uma voz ecoou perguntando quando ele pararia de ceifar vidas inocentes na Ucrânia. Putin fingiu não entender, com um gesto teatral que só reforçou sua imagem de ator consumado no palco geopolítico. O cenário já era carregado quando um bombardeiro BE-2, dessas máquinas que recentemente reduziram a pó instalações no Irã, sobrevoou o local da reunião. Um recado sutil, ou nem tanto, dos anfitriões. Mas nada disso abalou o ânimo do russo. Pelo contrário, seu sorriso mal disfarçado ficou ainda mais evidente ao sentar-se no luxuoso carro presidencial americano, como se saboreasse cada segundo daquele momento simbólico. Os observadores não perderam tempo, notaram cada movimento, cada expressão, especialmente quando a comitiva russa desembarcou. Não era uma conversa entre dois líderes, mas um jogo de xadrez com peças humanas. As negociações começaram de forma inusitada. Ao invés do tradicional tete-a-tete, a mesa foi montada em um formato 3 contra 3. Do lado americano, Trump levou seus polícia bom e polícia mau a Marco Rubio, conhecido por sua postura dura, e Steve Witkoff, figura mais conciliadora. Putin, por sua vez, dispensou a diplomacia suave e chegou acompanhado de Sergei Lavrov, seu ministro das Relações Exteriores, e Yuri Ushakov, assessor de longa data, ambos tão afiados quanto seu chefe. Não seria um diálogo fácil. E as tensões já vinham de longe. Ainda a bordo do Air Force One, rumo a Alasca, Trump havia solto uma bomba: os Estados Unidos não farão negócios com a Rússia enquanto a guerra na Ucrânia não terminar. Uma mensagem clara, endereçada diretamente a Moscou. Notei que ele trouxe muitos empresários russos. Isso é bom, gosto disso, porque querem fazer negócios. Mas não haverá acordos enquanto a guerra não parar, declarou o presidente americano, sem meias palavras. Para Trump, os recentes ataques da Rússia à Ucrânia, intensificados às vésperas da reunião, eram mais do que uma demonstração de força, eram um tiro no pé. Ele acha que isso fortalece nas negociações. Talvez faça parte do DNA dele, de quem ele é. Mas está enganado, isso só o enfraquece. E eu vou deixá-lo saber disso pessoalmente, advertiu. Nos bastidores, fontes próximas à Casa Branca sussurraram à CNN que Trump não hesitaria em abandonar a mesa se Putin não mostrasse sinal de flexibilidade. O próprio presidente americano reforçou o aviso: quer um cessar-fogo rápido. Não sei se isso vai acontecer hoje, mas não ficarei satisfeito se não acontecer. Um ultimato velado, enquanto Moscou tentava capitalizar uma pequena vantagem, a ausência de Keith Kellogg, especialista pró-Ucrânia, na delegação americana. Mas nem mesmo isso compensaria a falta de figuras-chave como o vice-presidente ou outros assessores de linha dura. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a máquina de guerra de Putin seguia seu curso implacável. Na véspera do encontro, mísseis russos caíram sobre Dnipro e Sumy, transformando ruas em escombros e vidas em estatísticas. Em Dnipro, um homem morreu, outro ficou ferido. Carros queimados, um micro-ônibus destruído e cicatrizes a fogo no corpo da cidade. Em Sumy, o alvo foi o coração comercial, o mercado central virou um inferno de chamas, dezenas de barracas reduzidas a cinzas. 100 vítimas fatais desta vez, mas com prejuízos incalculáveis. Mais uma vez, a diplomacia do Kremlin falava por meio de explosões e drones, não por palavras. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não poupou críticas: a guerra continua porque Moscou não dá nenhum sinal de que quer encerrá-la. No dia em que deveriam buscar a paz, eles matam. Isso diz tudo. E completou com um relato do fronte: as forças ucranianas estavam, naquele momento, expulsando invasores da região de Dobropilia, frustrando a tentativa russa de demonstrar força antes da reunião na Alasca. Para eles, era uma exibição de poder. Para nós, virou mais uma derrota, resumiu Zelensky, com a precisão de quem conhece bem o preço da resistência. Mas a agenda de Trump não se limitou a Putin. No caminho para o Ártico, ele encontrou tempo para uma conversa reveladora com outro ditador, Alexander Lukashenko, da Bielorrússia. Tive uma ótima conversa com o presidente Lukashenko, anunciou Trump, agradecendo pela libertação de 16 prisioneiros políticos.
Mas o que realmente chamou atenção foi a segunda parte da mensagem. Também discutimos a libertação de outros 1.300 detidos. Nossa conversa foi muito produtiva. Uma promessa que, se cumprida, poderia mudar a vida de milhares e sinalizar uma inesperada degelo em Minsk. Depois da visita do enviado especial Kiev Kellogg em junho, quando Lukashenko soltou figuras como Sergei Tikhanovsky, o regime parece disposto a ceder mais. Mas a pergunta permanece: o que o ditador bielorrusso quer em troca? E até onde Trump está disposto a ir? Enquanto a diplomacia se desenrolava em solo americano, a Rússia enfrentava seus próprios demônios. Uma explosão devastadora sacudiu uma fábrica de munições em Ryazan, reduzindo a pão galpão inteiro e deixando pelo menos 5 mortos, embora rumores falem em 100 feridos. As equipes de resgate trabalhavam contra o tempo, enquanto as autoridades, como de costume, atribuíam o desastre a falhas de segurança. Coincidência ou não, em outubro de 2021, o mesmo local já havia sido palco de uma tragédia semelhante, com 17 mortes. O padrão se repete: negligência, explosões, vidas perdidas. E o pior, a fábrica pertence ao Grupo Elastic, especializado em armamentos, justamente o que alimenta a máquina de guerra que devasta a Ucrânia. Para completar o quadro de desastre, mais um projeto ambicioso da Rússia afundou, literalmente. O Rosmorport cancelou um contrato de 18,5 bilhões de rublos para a construção de 2 quebra-gelos inovadores, capazes de cortar gelo de 1,5 metros de espessura e navegar tanto a diesel quanto a gás natural liquefeito. As embarcações, prometidas para 2024 e depois adiadas para 2026, simplesmente nunca saíram do papel. Mais um símbolo do fracasso do complexo industrial militar russo, que gasta bilhões em promessas e entrega pouco além de frustração. Enquanto o mundo observa, os jogos de poder continuam. Entre explosões, ameaças e gestos calculados, uma coisa é certa: a paz não virá sem pressão, e a história não será escrita por quem hesita. Fique atento, as próximas jogadas definirão não só o destino da Ucrânia, mas o equilíbrio global nos próximos anos. E, como sempre, quem paga a conta são os inocentes enquanto os poderosos seguem seu jogo sem fim. E o circo das sanções começou, aquele mesmo remédio que alguns insistem em chamar de a solução, enquanto a Rússia segue rindo até o banco. O plano era grandioso: transferir a construção de navios-chave para estaleiros turcos, mas, surpresa, o contrato foi por água abaixo assim que Moscou decidiu invadir a Ucrânia. Detalhe irônico: mesmo antes da guerra, a Rússia já não tinha capacidade para construir sozinha. Enquanto isso, o Rosmorport, sim, aquele mesmo que administra os portos russos com a eficiência de um elefante em loja de porcelana, já havia adiantado 9 bilhões de rublos ao estaleiro. Agora, a ordem é clara: devolvam o dinheiro em 5 dias úteis. Só tem um problema: os quebra-gelos prometidos existem apenas no papel. Mais um capítulo na novela do fracasso naval da era Putin, onde navios afundam antes mesmo de navegar. E falando em naufragios, há menos de um mês veio à tona que o único porta-aviões russo, o almirante Kuznetsov, depois de 8 anos de reforma e 86 bilhões de rublos jogados no lixo, será desmontado como sucata. Sim, você leu certo, o orgulho da frota russa virou ferro velho. Como se não bastasse, na semana passada, o novo rebocador Capitão Shakov, lançado há apenas 3 anos, afundou parcialmente durante o transporte para São Petersburgo. Mais um sucesso da indústria naval que, claramente, navega sem rumo. Enquanto a elite do Kremlin voa para o Alasca em jatos privados, o porta-voz da Duma, Vyacheslav Volodin, teve um destino bem menos glamuroso: uma visita relâmpago a Pyongyang, onde foi recebido com todas as pompas do regime mais fechado do mundo. Entre sorrisos forçados e discursos ensaiados, Volodin entregou a Kim Jong-un saudações especiais de Putin não só pelo aniversário da libertação da Coreia do jugo japonês, mas, pasme, por a heroica participação dos soldados norte-coreanos na defesa da região de Kursk contra os invasores ucranianos. Sim, a Rússia agora celebra oficialmente a ajuda de um país que mantém seu povo na miséria enquanto gasta fortunas em mísseis. Coincidência ou não, Putin poderia ter feito essa viagem pessoalmente a caminho do Alasca, mas preferiu mandar o capanga. Será que não quis ofuscar o encontro de Trump com Kim? Ou será que, no fundo, até o Kremlin tem limites para o ridículo? Mas a farsa não para por aí. Em Donetsk ocupada, organizaram um flamob em homenagem à Coreia do Norte, com canções ufanistas louvando Putin e o camarada Kim Chen-in.
Enquanto isso, do outro lado da fronteira, quem realmente defende a pátria, seja na Ucrânia, seja nas linhas de frente da informação, sabe que a segurança não se constrói com discursos vazios ou alianças com ditaduras falidas. A Polônia, por exemplo, não tem tempo a perder, cada dia, cada semana conta para fortalecer suas defesas. Não há espaço para hesitação. E enquanto você assistia a esse espetáculo de incompetência e cinismo, agradeço por chegar até aqui. Porque é assim que mudamos o jogo, informados, engajados e sem ilusões. Deixe seu comentário, compartilhe, curta, porque quanto mais somos, mais difícil fica para eles ignorarem a verdade. Que seu dia seja tão produtivo quanto a capacidade da Rússia de cumprir prazos, ou seja, imbatível. Até a próxima! E que as notícias, pelo menos para nós, sejam melhores do que as deles.